Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático, para você fanática por futebol e pela Loteca. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E claro, é óbvio que você não aposta se antes ouvir o Lotecando. Quero agradecer o carinho da sua audiência, pedir para que você continue até o final, para quem sabe você faturar o prêmio máximo deste final de semana. Daqui a pouco a gente vai falar qual é o prêmio estimado. Mas eu quero dizer que estamos ao vivo no YouTube da Antena Esportiva, o youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, deixe o like, ative as notificações e deixe também o seu comentário. Estamos no ar também pelo Facebook Rádio AE. Curta e siga a nossa fanpage. E também pelos canais de áudio da Antena Esportiva. O site zeno.fm/Antena Esportiva no seu navegador. E pelos aplicativos Radiosnet e CX Rádio. Além disso, quero convidar você a nos seguir nas redes sociais. O X, o antigo Twitter, é o @Rádio Antena Esportiva, @Rádio Antena Esportiva é o nosso perfil no Twitter, e o Instagram é o @Rádio Antena Esportiva, @Rádio Antena Esportiva é o nosso perfil no Instagram. Quero, antes de falar do concurso deste final de semana, te dar uma dica muito importante. É apostar também, é fazer a sua fezinha também na Bet Nacional, a plataforma de apostas online parceira da Rádio Antena Esportiva. Você sabe, né? Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece toda semana aqui no Lotecando para você apostar lá também. Tem jogos não só do Campeonato Brasileiro, como de outros campeonatos pelo mundo afora, além, claro, de outros esportes. Para você apostar na Bet Nacional é só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e você, na hora de fazer o cadastro, você vai colocar o código de afiliado BEAntena para você dar uma moral pra gente lá na Bet Nacional. Profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! Muito bem, vamos agora ao que interessa, que é falar sobre o concurso 1083 da Loteca, que vai rolar neste final de semana e tem prêmio estimado em R$300 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Prêmio máximo no patamar mínimo, porque tivemos apostadores ou apostador que levou o prêmio de R$600 mil na semana passada por ter acertado os resultados dos 14 jogos. Programação do concurso 1083 na sua tela, com jogos válidos pelo Brasileirão Séries A, B e C e um jogo da Série A Team, o campeonato italiano. Jogo 1, Brusque e Amazonas. Jogo 2, Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino. Jogo 3, CRB e Criciúma. Jogo 4, Bahia e Fortaleza. Jogo 5, Cuiabá e Goiás. Jogo 6, São Paulo e Grêmio. Jogo 7, Botafogo e Atlético. Jogo 8, Milan e Juventus. Jogo 9, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Jogo 10, Flamengo e Vasco da Gama. Jogo 11, Internacional e Santos. Jogo 12, Avaí e Ceará. Jogo 13, Coritiba e Palmeiras. E jogo 14, Red Bull Bragantino e Fluminense. Vamos analisar esses 14 jogos a partir de agora, aqui no som da Antena Esportiva. Fique ligado, hein? Fique ligada. Jogo 1, Brusque e Amazonas. Domingo, 5 da tarde, no Augusto Bauer, pelo jogo de volta da final do Brasileirão Série C. As duas equipes têm a mesma campanha durante toda a competição. 26 jogos, 13 vitórias, 6 empates, 7 derrotas e 58% de aproveitamento. No jogo de ida, lá na Arena da Amazônia, em Manaus, o jogo terminou em 0-0.
Nos 5 últimos jogos, o Brusque conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O quadricolor vem de 3 jogos de jejum, enquanto o Amazonas vem de um período longo de invencibilidade. Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. Como mandante nesta temporada, o Brusque tem 65% de aproveitamento e como visitante na temporada, o Amazonas tem até um bom aproveitamento, 68%. Vamos às dicas. O Brusque defende uma invencibilidade de 8 partidas como mandante pelo Brasileirão Série C. E o Bruscão venceu o único duelo como mandante contra o Amazonas na história. Isso foi lá na primeira fase da Série C deste ano. Já o Amazonas venceu as últimas 2 partidas como visitante pelo Brasileirão Série C. E a Onça Pintada jamais venceu o Brusque na história do duelo. Foram 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. Jogo 2. Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino. Sábado, 5 da tarde, no estádio Santa Cruz, pela rodada 33 do Brasileirão Série B. A Pantera é a 12ª colocada com 40 pontos ganhos, vem de derrota fora de casa para o Vila Nova, lá em Goiânia, por 3-1. E nos últimos 5 jogos, foram apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Botinha vem de um jejum de 4 jogos seguidos, sem saber o que é vencer. Como mandante em 2023, o Botafogo de Ribeirão Preto tem 44% de aproveitamento. Por outro lado, temos o Novo Horizontino, que está na briga pelo acesso à Série A. É o 6º colocado com 53 pontos ganhos e empatou na rodada passada em 0-0 com o Tombense em casa. Nos últimos 5 jogos, o Tigre conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Novo Horizontino vem de um jejum de 3 jogos sem vencer. E como visitante nesta temporada, o Novo Horizontino tem 43% de aproveitamento. Eis as dicas. O Botafogo de Ribeirão Preto venceu apenas 3 vezes nas últimas 10 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. E o Botafogo de Ribeirão Preto venceu 3 dos 4 duelos atuando em casa contra o Novo Horizontino na história. Por outro lado, o Novo Horizontino amarga um jejum de 6 partidas, tem vitória como visitante pelo Brasileirão Série B. Neste período, 1 empate e 5 derrotas. E o Tigre venceu apenas 3 dos 10 duelos contra o Botafogo de Ribeirão Preto na história, sendo a última em 2021. Jogo 3. CRB e Criciúma. Sábado, 5 da tarde, no Rei Pelé, pela rodada 33 do Brasileirão Série B. Muito bem, o CRB é o 10º colocado com 49 pontos. O time alagoano vem de um empate fora de casa com o Ituano. E nos últimos 5 jogos, os regatianos conseguiram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 76% é o aproveitamento do CRB atuando em casa em 2023, o que significa que é um time difícil de ser superado em seus domínios. Já o Criciúma é o 8º colocado com 51 pontos, vem de derrota em casa para a Chapecoense, que está lá embaixo na zona de rebaixamento por 2-1. E nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias e 3 derrotas. 43% é o aproveitamento do Tigre como visitante nesta temporada até agora. Muito bem, o CRB defende uma invencibilidade de 12 partidas, atuando como mandante pelo Brasileirão Série B. Neste inteirinho, foram 9 vitórias e 3 empates. E o time alagoano defende uma invencibilidade de 3 duelos como mandante contra o Criciúma, válidos pelo Brasileirão Série B. Isso desde 2018. Já o Criciúma amarga um jejum de 8 partidas sem vitória fora de casa pelo Brasileirão Série B. Nestas 8 partidas foram 2 empates e 6 derrotas. E o time catarinense defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o CRB, válidos pelo Brasileirão Série B, isso desde o ano passado. Jogo 4. Bahia e Fortaleza, duelo de tricolores. Sábado, 6h30 da tarde, na Arena Fonte Nova, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. O Bahia é o 13º com 31 pontos,
já atuou na rodada deste meio de semana e bateu o Internacional em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Rogério Ceni conseguiu 3 vitórias e 2 empates, e como mandante na temporada, o aproveitamento é de 60%. Já o Fortaleza é o 7º colocado com 42 pontos, Fortaleza pensando mais na final da Copa Sul-Americana, contra a LDU no dia 28. O tricolor cearense vem de derrota no meio de semana para o Vasco da Gama em São Januário por 1-0. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota foi o desempenho do time do Vojvoda. E como visitante em 2023, o Fortaleza tem 45% de aproveitamento. Pega a visão nas dicas para este jogo 4. O Bahia sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas em casa pelo Brasileirão Série A. E o Bahia jamais foi derrotado como mandante pelo Fortaleza na história em duelos válidos pelo Brasileirão Série A. Foram 3 vitórias do Bahia e 1 empate. Já o Fortaleza venceu apenas 4 das 13 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A, e o tricolor cearense venceu apenas 3 dos 11 duelos contra o Bahia válidos pelo Brasileirão Série A, sendo a última em 2021. Jogo 5, Cuiabá e Goiás, sábado, 6h30 da tarde, na Arena Pantanal, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. O Dourado é o 10º colocado com 36 pontos, isso porque venceu o Coritiba lá no Paraná por 3-0 na rodada deste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o time matogrossense conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Cuiabá vem de uma sequência de 3 jogos invicta e, como mandante na temporada, tem 65% de aproveitamento. Já o Goiás está dentro da zona de despromoção, é o 18º com 30 pontos ganhos, e o Esmeraldino venceu o São Paulo em casa por 2-0 na rodada deste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o Goiás acumulou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, e como visitante em 2023, o aproveitamento é de 45%. Pega a visão nas dicas. O Cuiabá venceu apenas 4 vezes nas 13 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A, apesar do bom aproveitamento como mandante neste ano de 2023, mas o Cuiabá fica devendo aí na condição de mandante no Brasileirão Série A. E o Cuiabá venceu apenas 3 vezes nos 11 duelos contra o Goiás na história, sendo a última no primeiro turno do Brasileirão Série A deste ano. Já o Goiás venceu apenas 3 vezes nas 13 partidas como visitante que fez nesta edição do Brasileirão Série A, e o Esmeraldino venceu o único duelo como visitante contra o Cuiabá, válido pelo Brasileirão Série A. Isso aconteceu no ano passado. Jogo 6, São Paulo e Grêmio, sábado, 6h30 da tarde, no Morumbi, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. O tricolor paulista é o 11º colocado com 35 pontos. Neste meio de semana, acabou derrotado pelo Goiás lá em Goiânia por 2-0. E nos últimos 5 jogos, o time do técnico Dorival Júnior vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 68% é o aproveitamento do São Paulo atuando em casa neste ano. Já o Grêmio é o 3º colocado com 44 pontos e vem de derrota para o Atlético em casa pelo placar de 2-1 na rodada deste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Renato Gaúcho conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Grêmio vem de um jejum de 3 jogos sem vencer. E como visitante, o aproveitamento do Grêmio na temporada é de 47%. As dicas para este jogo 6 estão na sua tela, para você que está no YouTube ou no Facebook. O São Paulo pontuou em 11 das 14 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 9 jogos, ou melhor dizendo, 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O São Paulo defende uma invencibilidade de 9 duelos como mandante contra o Grêmio por todas as competições, uma invencibilidade longa que vem desde 2014.
Por outro lado, o Grêmio amarga um jejum de 9 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série A. Neste interim foram 4 empates e 5 derrotas, e o Grêmio saiu derrotado em apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o São Paulo, válidos pelo Brasileirão Série A, sendo a última em 2021. Jogo 7, Botafogo e Atlético. Sábado, 9 da noite, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. O Fogão é o líder com 58 pontos, já atuou neste meio de semana, vencendo o América Mineiro lá em Belo Horizonte por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e como mandante, esta temporada tem um aproveitamento de 73%. Já o Atlético é o 5º colocado com 44 pontos ganhos e vem de vitória fora de casa sobre o Grêmio por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Furacão conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante, o aproveitamento do rubro-negro paranaense é de 51% neste ano. O Botafogo pontuou em 12 das 13 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Nestas 13 partidas em casa, o Botafogo conseguiu 11 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. No entanto, o Botafogo venceu apenas 3 vezes nos últimos 10 duelos contra o Atlético, válidos pelo Brasileirão Série A, sendo a última em 2022. Já o Atlético venceu apenas 4 vezes nas 13 partidas como visitante que fez nesta edição do Brasileirão Série A. E o Furacão venceu apenas 3 vezes nos últimos 10 duelos como visitante contra o Botafogo, válidos pelo Brasileirão Série A, sendo a última em 2020. Jogo 8, Milan e Juventus. Domingo, 3h45 da tarde, no San Siro, pela rodada 9 da Série A Team, o campeonato italiano. Os rossoneros ocupam a liderança com 21 pontos ganhos, vem de vitória fora de casa sobre o Genoa por 1-0 e nos últimos 5 jogos uma sequência invicta, 4 vitórias e 1 empate. Como mandante nesta temporada, o Milan tem 83% de aproveitamento, em 4 jogos ainda não perdeu. Já a Juventus é a terceira colocada com 17 pontos ganhos. A velha senhora vem de vitória no clássico de Turim sobre o Torino por 2-0 e nos últimos 5 jogos conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante nesta temporada, a Juve tem 58% de aproveitamento. Pega a visão nas dicas. O Milan defende uma invencibilidade de 12 partidas como mandante, válidas pela Série A Team, e o Milan venceu apenas 2 vezes nos últimos 10 duelos como mandante contra a Juventus, válidos pela Série A Team. Por outro lado, a Juventus amarga um jejum de 2 partidas sem vitória como visitante pela Série A Team, e a Juve venceu apenas 1 vez nos últimos 7 duelos contra o Milan, válidos pela Série A Team. Jogo 9, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Domingo, 4 da tarde, na Arena MRV, o novo estádio do Atlético, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. O Galo é o 9º colocado com 40 pontos ganhos. Na rodada do final de semana, foi superado pelo Coritiba fora de casa por 2-1. Na verdade, a última rodada antes da parada para a data FIFA. E nesta quinta-feira volta a campo contra o Palmeiras, fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Felipão conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E como mandante, em 2023, tem um aproveitamento de 68%. Por outro lado, o Cruzeiro é o 14º colocado com 31 pontos ganhos. Na rodada antes da data FIFA, empatou com o Cuiabá em 0-0. E a Raposa recebe o Flamengo nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Zé Ricardo conseguiu apenas 1 vitória,
3 empates e 1 derrota. Como visitante nesta temporada, o Cruzeiro tem 45% de aproveitamento. O Atlético Mineiro pontuou em 9 das 13 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Além disso, o Atlético Mineiro defende uma invencibilidade de 8 clássicos contra o Cruzeiro, válidos pelo Brasileirão Série A. Isso desde 2016. Já o Cruzeiro, venceu apenas 4 vezes nas 13 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. E a Raposa amarga um jejum de 8 clássicos sem vitória como visitante contra o Atlético Mineiro por todas as competições. É um jejum incômodo que vem desde 2018. Jogo 10, com transmissão da Antena Esportiva, Flamengo e Vasco. Domingo, 4 da tarde, no Maracanã, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. É o clássico 2 milhões. O Mengão é o 6º colocado com 44 pontos. Na rodada antes da data FIFA, empatou com o Corinthians fora de casa em 1-1. E nesta quinta-feira visita o Cruzeiro. Nos últimos 5 jogos, o time que agora será comandado pelo Tite tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. 74% é o aproveitamento do Flamengo atuando em casa neste ano. Já o Vasco da Gama deu uma aliviada na briga contra o rebaixamento, é o 16º colocado e vem de vitória sobre o Fortaleza neste meio de semana, por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Cruz Maltino conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e como visitante em 2023, o Vasco tem 38% de aproveitamento. Pega a visão aí nas dicas, hein? O Flamengo pontuou em 10 das 12 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Nestas 12 partidas em casa, o Flamengo conseguiu 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E o Flamengo defende uma invencibilidade de 9 clássicos contra o Vasco da Gama, válidos pelo Brasileirão Série A, isso desde 2017. Por outro lado, o Vasco da Gama venceu apenas 2 das 13 partidas que fez fora de casa nesta edição do Brasileirão Série A. E o Cruz Maltino venceu apenas 1 dos últimos 10 clássicos atuando como visitante contra o Flamengo, válidos pelo Brasileirão Série A. Essa vitória aconteceu no longínquo ano de 2015. Jogo 11, Internacional e Santos. Domingo, 4 da tarde, no Beira-Rio, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. O Colorado é o 12º colocado com 32 pontos. Neste meio de semana, perdeu para o Bahia lá na Boa Terra por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico argentino Eduardo Cudê conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Inter tem 65% de aproveitamento. Por outro lado, o Santos abre a zona de despromoção com 30 pontos ganhos na 17ª posição. Na rodada antes da parada por conta dos jogos das eliminatórias por todo o mundo, o Santos venceu o Palmeiras por 2-1. Isso fora de casa, em pleno Allianz Parque. E nesta quinta-feira recebe o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. Nos últimos 5 jogos, o Peixe conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. O Santos vem embalado com uma sequência de 3 vitórias seguidas. E como visitante em 2023, tem um aproveitamento baixo, apenas 29%. O Internacional pontuou em 9 das 13 partidas como mandante que fez nesta edição do Brasileirão Série A. Estas 13 partidas, o Colorado conseguiu 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E o Internacional defende uma invencibilidade de 9 duelos como mandante contra o Santos por todas as competições, isso desde 2014. Já o Santos venceu apenas 3 vezes nas 13 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A, e o Peixe venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos contra o Internacional válidos pelo Brasileirão Série A,
Essa vitória aconteceu em 2020 com o Santos jogando em casa. Jogo 12, Avaí e Ceará. Domingo, 6 da tarde, na ressacada pela rodada 33 do Brasileirão Série B. O Avaí é o 15º colocado com 35 pontos. Na rodada passada empatou fora de casa com Londrina em 1-1. E nos últimos 5 jogos acumulou uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O time catarinense vem de uma invencibilidade de 3 partidas. Como mandante nesta temporada, o Avaí tem um aproveitamento de 47%. Já o Ceará é o 11º colocado com 43 pontos ganhos. Vem de um empate sem gols com o Sampaio Corrêa jogando em casa. E nos últimos 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas, um jejum incômodo que vive o Vozão na reta final da Série B. Como visitante, em 2023, o Ceará tem 40% de aproveitamento. Eis as dicas. O Avaí amarga um jejum de 2 partidas, sem vitória como mandante pelo Brasileirão Série B, e o Avaí venceu apenas 2 vezes, nos últimos 10 duelos contra o Ceará por todas as competições, tendo a última vitória em 2022. Já o Ceará amarga um jejum de 10 partidas, sem vitória atuando fora de casa pelo Brasileirão Série B, um longo jejum, e o Vozão venceu apenas 2 vezes nos 16 duelos como visitante contra o Avaí em toda a história, tendo a última em 2019. Jogo 13, Coritiba e Palmeiras. Domingo, 6h30 da tarde, no Couto Pereira, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. O Coxa é o 19º colocado com 20 pontos ganhos e vem de derrota em casa, melhor dizendo, para o Cuiabá por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Coxa conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. E como mandante nesta temporada, o Coritiba tem 44% de aproveitamento. Já o Palmeiras é o 4º colocado com 44 pontos. Na rodada antes da data FIFA, perdeu em casa para o Santos por 2-1. E nesta quinta-feira recebe o Atlético Mineiro. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Abel Ferreira vem de um jejum incômodo. 2 empates e 3 derrotas, um jejum incomum para um time que se acostumou a vencer desde que o Abel Ferreira assumiu o comando em 2020. Como visitante, nesta temporada, o Palmeiras tem 51% de aproveitamento. O Coritiba venceu apenas 2 vezes nas últimas 10 partidas pelo Brasileirão Série A. No entanto, o Coritiba sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 duelos como mandante contra o Palmeiras, válidos pelo Brasileirão Série A. Isso foi em 2022. Já o Palmeiras pontuou em 10 das 14 partidas como visitante que fez nesta edição do Brasileirão Série A. É verdade que mais empatou que venceu. Foram 4 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. E o Palmeiras venceu os últimos 3 duelos contra o Coritiba, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 14, Red Bull Bragantino e Fluminense. Domingo, 6h30 da tarde, no Nabi Abichedi, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Touro Louco é o 2º colocado com 46 pontos e vem de um empate com o Atlético fora de casa em 1-1 no jogo que foi realizado antes da data FIFA. O Red Bull visita o Santos na Vila Belmiro nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Pedro Caixinha conseguiu uma invencibilidade. Foram 3 vitórias e 2 empates. 72% é o aproveitamento do Red Bull Bragantino como mandante em 2023. Já o Fluminense é o 8º colocado com 41 pontos. Na rodada antes da data FIFA, perdeu para o Botafogo por 2-0 no Maracanã. E nesta quinta-feira recebe o Corinthians, também no Maracanã. Nos últimos 5 jogos, o tricolor conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E como visitante nesta temporada, tem um aproveitamento de 41%. Vamos às dicas. O Red Bull Bragantino pontuou em 12 das 13 partidas que fez como mandante nesta edição do Brasileirão Série A.
Nestas 13 partidas foram 8 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. E o Red Bull Bragantino venceu apenas 2 dos 9 duelos contra o Fluminense em toda a história, sendo a última em 2021. Já o Fluminense amarga um jejum de 9 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série A. Foram 2 empates e 7 derrotas neste período. E o Fluminense defende uma invencibilidade de 5 duelos contra o Red Bull Bragantino, válidos pelo Brasileirão Série A. Esse período sem derrotas para o Red Bull Bragantino dura desde 2021. Vamos então às probabilidades para os jogos do concurso 1083 da Loteca, que está pagando um prêmio estimado em R$300 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Muito bem, temos 3 considerados aí favoritos, 3 resultados aí considerados favoritos. No jogo 9, a vitória do Atlético Mineiro sobre o Cruzeiro. No jogo 10, a vitória do Flamengo sobre o Vasco da Gama. E no jogo 13, a vitória do Palmeiras sobre o Coritiba. Temos aí várias possibilidades de surpresa nesta grade de programação. Por exemplo, no jogo 3, a vitória do Criciúma sobre o CRB. No jogo 5, a vitória do Goiás sobre o Cuiabá. No jogo 6, a vitória do Grêmio sobre o São Paulo. No jogo 7, a vitória do Atlético sobre o Botafogo. No jogo 9, a vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Mineiro. No jogo 10, a vitória do Vasco sobre o Flamengo. No jogo 11, a vitória do Santos sobre o Internacional. No jogo 13, a vitória do Coritiba sobre o Palmeiras. E no jogo 14, a vitória do Fluminense sobre o Red Bull Bragantino. Estes que estão marcados de azul, as porcentagens de azul, que são resultados que podem ser considerados normais. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos do concurso 1083 e levar para casa essa bolada estimada em R$300 mil. É isso, galera, estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo sempre o carinho da sua audiência e convidando você a nos prestigiar neste domingo, a partir das 3h30 da tarde, com o Clássico dos Milhões entre Flamengo e Vasco da Gama, direto do Maracanã, com a nossa equipe antenada completa, trazendo os detalhes deste jogo e faz parte da grade de programação da Loteca neste final de semana. O Lotecando volta na próxima quinta, às 7 da noite, no YouTube, no Facebook e nos canais de áudio da Antena Esportiva. Lembrem-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Esportes. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.